Bem-vindos a todos do Bom Leilão, vocês arrematantes. A gente está aqui hoje com uma live muito especial, porque estou recebendo um aluno, um grande aluno do nosso treinamento, e a ideia hoje é que a gente conversar com ele. Está aqui o Renato. Renato está falando para a inveja de todos vocês, lá do Ceará, lá de Fortaleza. Então pensa num cara feliz, que é o Renato, que eu acho particularmente que está em Fortaleza nesse momento hoje é uma alegria, é uma bênção. Renato, seja muito bem-vindo. Eu quero muito te agradecer por essa oportunidade da gente estar conversando aqui. Obrigado, Claudino. Bom dia a todos, ou boa tarde, né, dependendo do horário de cada um. Eu que agradeço, né, a oportunidade de poder compartilhar um pouco. E Renato, você é nosso aluno, você fez o treinamento do leilão da Caixa Express. Há quanto tempo, você lembra quanto tempo mais ou menos você fez o nosso treinamento, não? Acho que o microfone ficou mudo ali. Clica no símbolo de microfone. Isso aí. Não, voltou a ficar mudo aí. Não tem problema, ao vivo é assim mesmo. Pronto, agora vai. Pronto, você pode repetir, por favor, Claudinho? Tranquilo, não se preocupe que ao vivo é sempre assim, a gente vai aprendendo, a gente vai lidando, eu também erro bastante aqui. Você lembra há quanto tempo faz que você se tornou nosso aluno do treinamento do leilão da Caixa Express? Pouquinhos meses, né? No final do ano passado aí, tive conhecimento, pesquisei sobre o assunto e é bem recente, né, o meu contato com esse mundo de leilões. E antes, isso que eu queria até perguntar para você. Como é que pintou esse interesse daí por leilão, por imóveis? Você lembra disso daí? Já fazia um tempo que eu tinha conhecimento, mas fui desencorajado, porque muita gente tem medo, né, das desocupações. E há uns meses atrás eu vi alguém comentando no Twitter se ensinasse sobre leilões, se haveria quem tivesse interesse. E só esse comentário que essa pessoa fez foi suficiente para eu me lembrar que era algo que eu já havia pesquisado, voltei a pesquisar, vi alguns conteúdos no YouTube, até me deparar com alguns dos seus conteúdos, achei interessante e resolvi fazer o curso para me aprofundar mais. Que legal. E isso que você está narrando, eu percebo que é bem comum, esse medo. É porque é natural, né? Pensar, puxa, comprar um imóvel não é uma coisa tão diferente, mas acho que é tão necessário. Tanta gente que ainda fica preso nesse pensamento de que tem que passar a vida pagando aluguel ou deixar de aproveitar essas oportunidades de leilões. E o que te deu esse estalo, vencer esse medo? Qual foi esse momento ali? Você falou, não, eu acho que vou investir em imóveis. Eu acho que o estalo mesmo aconteceu quando eu comecei a pesquisar novamente e comecei a ver em alguns vídeos que a desocupação não era esse terror, né, que alguns colocam. E aí, quando eu vi que não era esse terror todo, que eu encontrei o Bom Leilão ali falando sobre algumas coisas a respeito, resolvi me aprofundar, acreditei, né? Porque a gente vê muita coisa e às vezes a gente fica ressabiado, né? Fica desconfiado do que vê na internet. Mas eu acreditei porque transmitiu essa confiança, como já lhe falei anteriormente, e eu vi na prática que estou vivenciando isso, né? Que não é nada de terror, né? E criou-se essa mística em torno da desocupação. Até porque agora enquanto alguns têm medo, outros aproveitam a oportunidade, né? Você já fez uma desocupação na prática, que já estou sabendo, né? A gente já consegui desocupar mas a gente vai chegar, exatamente nesse momento, que é a desocupação. Consegui desocupar, né? Pois a experiência do primeiro foi interessante, tive muita sua ajuda, agradeço. Inclusive do segundo agora, que fez uma promessa, né? A gente vai saber depois se vai ser cumprida, mas está sendo parecido com o primeiro, porque os ocupantes fazem o contato através de advogados,
O advogado, a gente parte do pressuposto que ele é alguém que está com boa intenção de realmente defender a causa do cliente dele, eu acredito que ele acaba aconselhando a não seguir em frente, porque é meio que uma situação de perde-perde, né? Se a gente perde tempo sem ter o imóvel, o ocupante também perde tempo, porque vai acabar sendo prejudicado de outras maneiras. É verdade, é verdade. Mas eu queria voltar um pouquinho ainda antes do começo, porque um dos pilares mais importantes que a pessoa precisa, tá, começar a construir é encontrar oportunidade, é encontrar um bom leilão, que a gente fala. Você deve ter percebido que leilão, você entra na página do leiloeiro, tem lá um monte de leilão todos os dias, mas não necessariamente quer dizer que todo seja um bom negócio. Como é que foi para você essa procura aí em Fortaleza, onde você queria? Como é que foi buscar a tua oportunidade? A princípio, eu estou indo devagar, porque a gente vai sentindo o terreno e sabendo onde pode pisar, né? Como eu tenho procurado fazer. Então, eu comecei e continuo olhando, né, prioritariamente no site da Caixa, até pesquiso leilões, né, em sites de leiloeiros particulares, mas eu espero, porque a não ser que o desconto seja muito bom, eu não entro de primeira, porque tem a questão do 5% do leiloeiro, aí já eleva um pouco os custos. Então, eu levo em consideração o desconto, com certeza. Faço uma pesquisa na região para ver se o preço do imóvel realmente corresponde àquele da avaliação dada pela Caixa. Vejo os imóveis o mais parecidos possíveis e comparo também como são vendidos os novos e os velhos, porque tem imóvel que é vendido em situação velha, tem imóvel que é vendido em situação nova. E quando o imóvel é novo, ele vale mais. Então, eu avalio se, mesmo o desconto não sendo tão grande, compensa adquirir para fazer uma reforma e vendê-lo, né? Então, são muitas variáveis que eu analiso. Por isso que o primeiro eu adquiri, ele estava lá no site da Caixa, disponível para aquisição, ninguém queria. Já tinha vencido o prazo das 48 horas, e eu dei o lance porque algo que para os outros não parecia uma grande oportunidade, para mim pareceu se eu vislumbrasse uma reforma no imóvel, caso fosse necessário. E é o que está acontecendo. Né? Eu acredito que quando eu reformar e colocar para vender, eu vou ter esse retorno. E foi isso que te chamou a atenção quando você viu lá no site aquele primeiro imóvel. E agora você já arrematou dois, você já está virando profissional, agora fica mais fácil. Pois é. Naquela primeira vez que você olhou, você lembra o que te chamou a atenção para aquele imóvel especificamente? Olha, o medo ele é muito grande. Para quem está começando, a marca registrada é o medo, porque é terreno novo, né? A gente não tem ainda a vivência, não tem ainda aquela prática. Então, a gente acha que pode fazer alguma coisa errada ou adquirir um imóvel que não seja de bom retorno, né? Pode não ser um bom leilão para você. Então, a gente precisa pesquisar bem para que seja bom para todos, né? Para que seja bom para a gente que está adquirindo e a gente consiga, no futuro, repassar esse imóvel. Então, o medo era a marca. Eu me lembro que quando eu olhei esse imóvel, ele me pareceu um bom negócio, mas eu namorei com ele mais de uma semana antes de dar o lance. E ninguém queria, né? Quando a gente está começando, a gente pensa, por que ele está aí e ninguém quer? Ele não deve ser bom. Mas alguém vai querer, né? E alguém tem que ter essa disposição de investir nesse imóvel. É claro que, como eu disse, depende do desconto. Mas mesmo sendo a minha primeira experiência, mesmo que eu ainda não tenha disponibilizado ele para venda, mas na pesquisa que eu fiz de mercado, na pouca experiência que eu tenho com negociação de imóveis, eu acredito sim que foi um bom negócio e que eu vou conseguir vender depois dessa reforma. Que eu estou reformando nesse momento para vender. Olha, Renato, fica tranquilo, porque eu lembro muito bem do meu primeiro imóvel que eu arrematei. E eu tremia de medo, assim, a minha cabeça explodindo. Né? Era uma alegria. Você conseguir, na hora que você consegue arrematar, você vê, eu me tornei o vencedor, eu arrematei, vai ser meu. Mas acho que você passou por isso também, né? A gente fica numa tremedeira, fala, meu Deus, será que realmente eu sei o que eu estou fazendo? Né? E na minha época era pior, porque não tinha com quem confirmar muito que era o que eu estava fazendo. Eu lembro muito bem que eu
ficava sentado no fundo da sala, onde tinha os leilões, porque eu sou velho, vocês devem ter percebido, eu ia nos leilões presenciais, eu tinha que ir até o fórum, ficava o juiz sentado lá, ficava o leiloeiro batendo o martelo, e eu ficava no fundo da sala observando os leilões para ver o que eu conseguia aprender com eles, né? Até partir para o meu primeiro. Então, eu vejo assim, eu entendo muito que você passou, essa coisa de ficar namorando o imóvel, e você chegou a ir lá ver pessoalmente o imóvel, né? Antes. Eu sempre vou ver o imóvel, que é para eu ter uma garantia maior, né? Porque só aquela foto ali é complicado. Ainda não tenho experiência para chegar a esse ponto. Então, eu prefiro olhar o imóvel, a região. Talvez com o tempo eu me torne mais ousado, mas a princípio eu acho que a cautela é muito importante, né? Não pode nem ser medroso demais a ponto de perder as oportunidades, nem afoito, né? Pensando que a oportunidade é a última, que não vai ter uma nova. Isso é verdade. Eu aprendi isso com você. Isso nesse tripé de buscar as oportunidades, vem muito disso, de investigar também. Às vezes não dá para ir até o imóvel, não necessariamente. Você pode olhar avaliações em site, você pode usar o Google Maps para olhar a região em volta, né? De repente você até conhece a região, mas não foi especificamente no imóvel. Mas sempre quando é possível, principalmente para quem está começando, eu acho muito recomendável ir lá visitar a rua, né? Saber se tem uma feira. Às vezes você tem uma feira na frente do imóvel todo sábado de manhã, pode prejudicar a venda. O que tem atrás do imóvel? Qual é a vizinhança? Né? Tem meio de transporte. Tudo isso ajuda o quê? A você garantir esse bom negócio. Porque na hora da venda, né, quando você vai vender o imóvel, se você fala para a pessoa, olha, aqui tem um ponto de ônibus aqui do lado, aqui tem um metrô aqui perto, aqui tem uma faculdade aqui, uma escola aqui perto, um supermercado aqui perto, tudo isso vai ajudar o quê? A pessoa vender mais fácil. Porque sempre lembrando, o nosso negócio no leilão, que agora é o seu negócio também, é comprar comprar um imóvel muito bom. Mas de outro também Tá me ouvindo aí, Claudinho? Para esse negócio... Pronto, um pouquinho lento aqui. Vamos ver se caiu Claudinho, no final. Não sei se estão me ouvindo, o pessoal da a questão da... Tá dando certo me ouvir agora, de novo, né? Ficou um pouco lento aqui. Tá conseguindo me ouvir? Oi. Consegue me ouvir? Não, eu fico te ouvir. Acho que foi o meu que deve ter caído. Desculpa. Eu acabei perdendo um pouco do final da sua fala, mas assim, eu até acrescentaria o seguinte, que às vezes a visita ela é boa até para o psicológico da gente. A gente vê que o bem, né, ter esse contato com o bem em si, de ver que, olha, o lance que eu vou dar naquele imóvel, né? Isso faz diferença, às vezes, para quem está começando. Eu não sei para quem já está experiente há muito tempo no ramo, mas para mim faz diferença nesse aspecto psicológico, de você ver o que você vai dar o lance. Você olhou para ele, você deu uma olhada, gostou da vizinhança, conversou até com alguém da vizinhança, mas eu acho que o psicológico impacta muito. Hoje em dia eu não quero fazer nada que me deixe tenso. Eu não quero investir em ramo nenhum ou fazer qualquer trabalho que me tire a paz. Eu acho que esse dia não compensa. Então eu não me sinto pressionado, não me sinto ansioso demais, tenso com a aquisição de imóveis em leilão, nem mesmo com a desocupação, né? A gente tem que admitir que não é um bicho de sete cabeças, longe disso, mas que se quem estiver fazendo ficar se sentindo mal, ficar se sentindo tenso, talvez não seja o caminho melhor para a pessoa seguir como investidor. Para adquirir o imóvel que vai morar, eu acho que vale a pena sim demais, vale muito a pena, porque você vai adquirir o seu imóvel residencial com um desconto muito bom.
Se não tiver o psicológico de entrar em contato com o ocupante, pode contratar um advogado, vai valer a pena o investimento, isso aí não há a menor dúvida, né? Agora, se quer trabalhar como investidor, que é o que eu estou começando a fazer, tem que ter realmente assim essa consciência e internalizar, olha, não é nada grave, não há por que ficar tenso, não há por que se preocupar. E eu diria até que é um dos negócios mais seguros que eu já conheci. Por quê? Porque no momento em que você transfere o imóvel para a sua propriedade, para o seu nome, ele é seu, né? Quem vai tomar? Você pagou por ele, ele é seu. Então, aí entra outra questão, que é de você desocupar alguém. Mas eu comecei a pensar pelo seguinte lado: quando nós alugamos um imóvel que tem uma pessoa ocupando, se essa pessoa não quiser sair, acaba entrando numa situação parecida, né? Está com o ocupante no imóvel que não quer sair. Você vai precisar recorrer ao judiciário, se for o caso, se não conseguir a negociação amigável, para que a pessoa saia. E ninguém deixa de alugar imóvel por causa disso. Embora haja esse risco, embora muitas pessoas tenham tido problemas com inquilinos. Então, assim, realmente criou-se esse mito em torno da desocupação. E, assim, para alguns afasta, né? Para outros é motivo de atrair, e é justamente o que torna esse oceano azul, né? Torna essa água meio que inexplorada para a gente que quer atuar nesse mercado. Então, eu não reclamo do fato de haver pessoas com medo. Sim. Essa coisa da desocupação, né? E aí entra o segundo tripé que a gente fala do bom negócio. Um bom negócio ele tem que ter garantias, né? Garantia que você vai ter lucro, isso daí a gente tem lá aquela ferramenta da calculadora que já te mostra antes se você vai ter lucro ou não. Mas também tem essas garantias, e na questão dos leilões é a própria lei. É a própria lei. A desocupação, que as pessoas costumam ter essa preocupação, está garantida na lei. Se você vai precisar usar a lei ou não, como você disse, é igual ao aluguel. Se aluga, você não sabe se depois você vai precisar mover a lei para desocupar uma pessoa que não está pagando o aluguel. Mas, quando se trata de leilão, primeiro, a lei já diz que você vai desocupar em pouquíssimo tempo. Se vai ser 60 dias, se vai ser 3 meses, 4 meses, mas a pessoa vai desocupar. Além disso, você viu que lá no treinamento a gente coloca algumas estratégias para acelerar, que é justamente a negociação, as formas de negociação, né, que você viu na prática que tem resultado. Eu, várias vezes, em várias ocasiões de leilões, a pessoa que está lá dentro, no começo, vira para mim e fala: não, eu não vou sair, ninguém vai me tirar daqui. Meu advogado me garantiu que eu não preciso sair. Quando a gente sabe, tanto pela prática quanto pela lei, que vai sair. Imagina, qual é a outra alternativa? A pessoa morar de graça para o resto da vida? Não existe isso. Tá? Então, que bom, eu fico feliz quando o seu primeiro imóvel, você já conseguiu negociar, a pessoa já saiu, já no seu segundo imóvel, você também está negociando, já conseguiu uma proposta de saída, sem precisar acionar a justiça. Veja que coisa boa. Nas suas duas arrematações já concretizadas, você não vai precisar acionar a justiça para garantir o seu direito. Já vai conseguir que a pessoa saia, tá? Fazendo um bom acordo também aí. Então, como você disse, se a gente não consegue quebrar essa mentalidade de que não há que se preocupar com a ocupação, talvez sobre até mais imóveis para mim, você, né? Já que o pessoal fica todo mundo aí com esse medo. Claudino, uma coisa que eu aprendi com você é que nós temos que ser profissionais. Mesmo que você esteja comprando o imóvel para morar, tem que agir como profissional. E ser profissional seria ser frio, não agir com emoção. É claro que a emoção vai estar presente nas nossas vidas em tudo, mas quanto mais frio você for, não tomar para o lado pessoal. Quem está lá, quem está ocupando, não está ocupando contra você. Poderia ser você, poderia ser qualquer outro comprador. Então, você me transmitiu isso, eu entendi essa mensagem, né? Que nós somos parte de uma engrenagem, um sistema de financiamento habitacional, somos necessários, somos importantes para ele.
E nós não somos contra quem está ocupando, nem quem está ocupando é contra nós. É uma situação inevitável que vai acontecer, seja qual for o comprador, seja qual for o ocupante, e que ela vai precisar se resolver. Nós tentamos resolver, como você me de maneira amigável, e quanto mais profissionais nós somos, eu diria que até mais segurança a gente transmite para o ocupante. Porque se eu começo a agir com paixão ou passionalmente, quem está ocupando talvez responda na mesma proporção. Só que eu observei que, sendo frio, eu fiz isso na primeira, meio que sem querer, e na segunda já consciente, conforme a sua orientação. À medida que eu fui sendo frio e sendo metódico nos meus passos, a contraparte foi cedendo, porque ela entendeu que não adiantava apelar para o lado da emoção, para o lado da negociação, vamos dizer assim, mais primitiva, né? De você me paga e eu saio. Então, se quem está ocupando entender que você tem conhecimento da lei, que você está amparado pela lei, que você sabe disso, eu acredito que abre portas, né? E que a pessoa do outro lado, ela cede porque ela sabe que é uma batalha em glória. Mas é claro, eu sei que vai haver, eu não sei, eu não tenho garantias de que a minha negociação com esse segundo imóvel, o ocupante vai cumprir, mas estou considerando que sim. E se não cumprir, ou nesse ou em outro caso, eu tenho consciência, sim, como você já me disse, que vai haver alguns casos em que a pessoa vai ficar até o fim. Mas aí entra a segunda coisa que eu aprendi. A primeira é que o medo está sempre presente, que a gente tem que vencer. E a segunda, que eu diria que é tão importante quanto, é a paciência, né? Tem que ter paciência para esperar a pessoa sair, para esperar os trâmites se desenrolarem, porque se for para ficar ansioso que as coisas se resolvam rapidamente, aí vai ser motivo de ansiedade, né? Você vai se frustrar, porque tem que ter paciência para que, aos poucos, tudo se resolva. Às vezes, o investimento, tenho consciência disso, o investimento que você faz no imóvel, leva tempo para dar o retorno, o tempo que você leva para reformar, o tempo que você leva à venda, até que haja uma proposta que seja aceitável. Então, acho que a paciência é a segunda grande lição que eu aprendi. Exato, exato. Assim, eu sempre coloco isso para os alunos. Não acreditem em milagres, principalmente milagres financeiros. A gente vê muito por aí hoje em dia. Olha, vou te dar X% de retorno, vou te dar 100% de retorno, você vai ganhar dinheiro da noite para o dia, você vai ficar milionário com os leilões. Eu espero realmente que todo mundo possa ficar milionário com leilões, mas a gente tem que começar de algum ponto, né, Renato? A gente começa ali com o nosso primeiro imóvelzinho, né? Vai para um segundo, aí afere um lucro. Eu aposto que daqui a um ano o seu investimento já vai ser em imóveis muito superiores, tá? Que vai te permitir ter um lucro maior. Então, assim, a gente vai escalonando. Né? Conforme o tempo vai passando, a gente consegue ir reinvestindo, você vai escalonando, as oportunidades se tornam melhores e até mais fáceis, porque hoje você compete, querendo ou não, com uma faixa de preço que é muito acessível para muita gente. Então, a competição aumenta. Conforme você vai escalonando e te permitindo participar de leilões de imóveis de valores superiores, a concorrência diminui. Né? Então, tudo também começa a se acelerar, começa a ficar mais fácil. Uma escada, né? Isso, e junto com a tua experiência, né? Por exemplo, essa coisa de desocupar o imóvel, para você agora é muito mais tranquilo. Né? Imagina no teu terceiro, teu quarto, teu quinto imóvel. Para você sabe que vai dar certo, que é uma questão de tempo, que você não tem que se preocupar, nem se assustar, nem nada. É a mesma coisa, participar do leilão, ser frio, né? Toda essa estrutura. Por isso que esse pilar do bom negócio é muito importante. Então, eu quis criar esse método justamente por isso, é permitir você encontrar a oportunidade, saber conquistar essa oportunidade e também agora lucrar, que é concretizar esse bom negócio. Você falou que já está reformando o teu primeiro imóvel, não? Pois é, estou reformando, talvez daqui umas 3 semanas a gente conclua, e aí vamos colocar para venda. E eu entendo que vale a pena reformar, coincidiu de eu assistir um programa, um reality na Netflix,
que fala sobre justamente isso. É no contexto americano, mas que mostra como muita gente faz isso, reforma para vender, né? Deixa bonito para vender mais caro. E vale a pena, sim, então, não tenho a menor dúvida disso. Agora tem que ter paciência, de fato. Não é uma obrigação, mas ajuda a ganhar mais. Aí é de cada um, né? É de cada É, um. Se eu tivesse com colocado para certeza. vender, talvez já tivesse vendido. Sim, mas aí, para vender do jeito que você encontra ele, muitas vezes, você vai ter que acabar dando um desconto melhor, né? Até para acelerar a venda. Quando você realmente tem a condição... Você vai perceber, né, que não é muito. Às vezes uma pintura, às vezes dá uma melhorada no piso, às vezes arrumar o jardim da frente da casa. Uma pequena reforma, você valoriza tanto para vender. No mínimo, você acelera a venda. Tá? No mínimo, acelera a venda. Então, eu fico feliz. Exatamente. Assim como você, Exatamente. e eu gosto muito, assim como você também, dessa ideia de melhorar o imóvel, sabe? De ter esse prazer de contribuir com tudo isso daí, a gente colocar um imóvel melhor à venda e ter uma família feliz que vai morar nele lá. É muito bom. E aí você está aguardando Sem só dúvida. agora o segundo imóvel para... Sem dúvida. Eu vou fazer isso em todos os imóveis, eu acho. Eu acho que é porque eu sinto prazer nisso, eu também gosto. Acredito que isso potencializa os ganhos no negócio. Você imagina, você vai encontrar uma gatinha, você tem que arrumar, né, bonitinho, né, você Mas vai cheiroso. Então, o eu sei, imóvel, como é? eu sei também que você já está aí partindo para o terceiro, né? Você já está de olho nas oportunidades. Tô de olho, eu tenho olho, eu acho que eu me viciei nisso, né? É, Eu sempre olho imóveis, né? Sei que não posso dar um passo maior do que a perna, tenho consciência que é perigoso você investir um valor e sem ter um capital de giro para reformar, para aguentar um tempo se tiver taxa de condomínio. Tem que fazer tudo dentro de um limite que você tenha paz. Nunca perder a noite de sono, né? Se o ocupante não quiser sair, não tirar sua paz, porque se você entrar com muita sede ao pote, no imóvel dos seus sonhos, achando que vai tirar todo o investimento ali no mundo só, eu acho que aí pode ser um passo para você realmente ter um dor de cabeça. Não é problema do leilão, não é problema do imóvel, é você dar o passo maior do que deveria, né? Você que eu digo qualquer um de nós, né? E eu sempre me conscientizei disso. Talvez por conta dos erros que eu já cometi no passado em outras áreas, então, tudo traz como aprendizado. E o aprendizado que eu tive foi justamente esse, né? Para crescer, crescer racionalmente, crescer devagar, sempre tendo uma reserva, porque se algum imóvel demorar mais a desocupação, isso não vai comprometer a minha saúde financeira, as minhas noites de sono, que são muito valiosas, né? E você faz tranquilo. Eu transmiti essa tranquilidade para o advogado em cima do imóvel. Quando ele me falou que o ocupante queria dinheiro, eu disse, olha, minha proposta é essa, a que eu tinha apresentado, caso ele não concorde, não tem problema, a gente vai para a justiça, eu retiro a proposta, ele não tem mais proposta nenhuma, mas eu transmiti a ele que eu não era algo do qual eu dependia, talvez ele pensasse isso, olha, se ele não conseguir esse imóvel agora em 3 meses, então ele está disposto a conseguir tudo. Não, não era meu espírito, não é isso, né? Se eu entro com tempo para esperar, com paciência, e sem estar comprometendo a minha saúde financeira, sem precisar desocupar logo para poder tirar logo o lucro. Se você entrar de maneira controlada, dentro de uma avaliação de risco que você tenha, não há razão para preocupação. Tendo paciência, com certeza vai se resolver. Isso aí que eu aprendi. que bom que eu consegui te transmitir algumas dicas boas, então. Consegui. Demais, demais. Estou bem treinadinho, né? Não. Eu gosto muito de. Você achou até estranho, depois da gente conversando, você me indagou, e achei interessante isso, porque a gente tenta colocar o melhor conteúdo e esse treinamento eu quis colocar de uma forma muito acessível, para que todo mundo pudesse adquirir. Né? Porque tem muito de tudo, até dentro da internet, mas às vezes é tão inacessível. Cada um tem o direito de cobrar o que acha que tem que cobrar, o quanto vale o que acha. Mas eu sempre... Meu sonho, a gente tem um outro treinamento, o Rematante de Sucesso, que ele é muito mais profissionalizante.
E é lógico que ele tem um custo que não seria para todo mundo. Não é nada exagerado, mas não era para todo mundo. E a gente sempre quis fazer questão também de ter uma porta de entrada para o mundo dos leilões, e você é minha prova disso, eu fico muito feliz com isso, de que qualquer pessoa, mesmo que começando do zero, pudesse aprender a aproveitar essas oportunidades. Então, por isso a gente lançou esse Leilões da Caixa Express por um valor que é acessível, eu considero, que as pessoas podem até parcelar, e que tivesse resultado. Então, eu fico feliz quando você fala para mim, puta, eu acreditei em você, acreditei no teu conteúdo e consegui comprar o meu imóvel. Porque eu falo, se eu consegui comprar um imóvel, para mim já estava ótimo. Pois é, vale a pena demais, né? Pode parecer propaganda que eu estou fazendo, né? Olha, fazem propaganda. Não é propaganda. Funciona como propaganda, mas não é esse o propósito. Porque realmente está certo. É um investimento até pequeno que você faz. Propaganda você está fazendo do teu time aí, que eu vi aí, a camisa do Ceará aí, do teu time de futebol aí. Mas é bom. Renato, eu sei também, a gente veio conversando, e por isso a gente queria até... É que agora a gente está até conversando aqui ao vivo. Mas eu queria ouvir de você também o que você tem de dúvidas, o que você tem de ideias aí que a gente possa conversar, que eu possa te ajudar também mais ainda com esse mundo de leilões aí. Claudino, eu acho que talvez algo que poderia, né, nós explorarmos mais, até para o futuro, seria essa questão de depois que adquire o imóvel, sabe? Depois que a gente faz a aquisição e desocupa, eu acho que a estratégia de comercialização pode ser uma coisa interessante para ser explorada. Porque, como eu disse, eu vi esse programa e é um contexto diferente, não é o nosso contexto, e eu sinto que falta isso aqui no Brasil, né? Essa orientação para quem quer lidar como investidor mesmo de imóveis, como se dá, quando vale a pena reformar, até que ponto vale a pena reformar, né? Que áreas a gente tem que analisar na hora de reformar, quais são os aspectos, porque nem se deve investir, por exemplo, na minha concepção, não compensa investir demais em um imóvel popular, porque o preço dele vai ficar muito alto e aí já vai fugir do público de interesse. Mas quando é um imóvel de uma categoria mais elevada, aí já vale a pena reformar e trabalhar melhor nele. Então, assim, isso é um aspecto de tantos outros que eu acho que talvez fosse interessante a gente explorar, porque acaba sendo uma continuidade do leilão, né? Para quem entra como investidor. Sim, é bem interessante isso, você colocar isso daí, porque faz parte para um arrematante profissional, como você agora está se tornando, ter essa compreensão de que quando a gente colocar à venda o imóvel, a gente está concorrendo com todo mundo também, né? A gente estava concorrendo para comprar e agora a gente vai estar concorrendo na hora da venda. Então, a grande pergunta que eu sempre me fiz foi: como é que eu posso me destacar? Como é que o meu imóvel vai se destacar? Então, eu não vejo nem muita diferença se é muito popular ou se é uma mansão aqui no bairro de Alphaville, em São Paulo, que é uma das mais caras, que também os meus clientes arrematam lá também. A gente tem que pensar nisso. Não importa se é uma classe média, se é popular, se é... Todo mundo gosta de quê? Todo mundo gosta de se sentir bem tratado. Todo mundo gosta de se sentir tendo uma vantagem, tendo um carinho, tendo uma coisa melhor. Então, o imóvel, para mim, é como algo a ser cuidado. É como praticamente um ser vivo. Se eu posso cuidar, não precisa investir muito. Isso que eu quero deixar claro. Não precisa de grandes reformas, não precisa derrubar uma parede, não precisa nada disso. Mas, vamos lá, uma pintura, por mais simples que seja, por fora, se for uma casa, por dentro, se for um apartamento. Uma simples pintura hoje. Ah, Claudino, eu sou tão humilde que eu não posso pagar uma pintura. Sabe o que o Claudino lá atrás, sem muito dinheiro, faz? Pega o final de semana, compra um latão de tinta e vai lá passar uma tinta no imóvel. Você entendeu? Vou lá, o que precisa das paredes? Nem que fosse cal branco para pintar lá fora do imóvel.
Puxa, o quintal está sujo, vamos fazer uma limpeza. Então, vamos lá. Quantas vezes você já procurou um imóvel para alugar, ou talvez para comprar no seu primeiro imóvel, que você vai visitar o imóvel está lá sujo, o imóvel está lá com a pintura descascando, sem iluminação, sem nada, e com preço alto. E você vai encontrar vários assim. Mas, de repente, você encontra um imóvel com a pintura nova, um jardim da frente, cuidado, pelo menos sem mato, um jardim da frente cuidado, esperado, né? Às vezes, e eu já usei essa técnica, eu já tive apartamento, e eu ajudo os meus clientes também. Eu já tive apartamento que você coloca à venda, você começa a perceber que vai muita gente, e não fecha negócio. Não fecha, não dá uma proposta, nem uma contraproposta. Aí eu tenho que dar algum diferencial. O problema, não adianta ficar falando, é o mercado de imóveis que está desacelerado. Não, se está tendo visita, tem gente casando, tem gente procurando imóvel, por que não estão comprando o seu imóvel? E eu já fui de pegar um imóvel e para dar um diferencial, eu fui até essas lojas populares. Aqui em São Paulo tem as Casas Bahia, eu não sei se tem no Brasil todo, por exemplo, e comprei uma cozinha dessas, um armário e tal, sei lá, R$500, e pedi para instalar na cozinha. Então a pessoa chegava no apartamento e tinha uma cozinha já semi-montada. As mulheres, que na verdade eu sempre acho que quando se trata de comprar imóvel no casal, é a mulher que vai dar a palavra final, viu? Então, ela já olhava para a cozinha montada, os olhos cresceram, e assim que eu coloquei aquela cozinha, o apartamento já foi vendido. Então, assim, coincidência? Pode ser ou não. Mas se trata da pessoa que agora trabalha no ramo imobiliário, que é um dos ramos mais lucrativos do mundo. Se você pegar os maiores investidores hoje do mundo, tem ações, tem empresas e imóveis, investem em imóveis, porque em qualquer crise, Bitcoin pode desabar, as ações podem desabar. Eu nunca vi um imóvel desvalorizar. Nunca. Pode desvalorizar o imóvel na planta, né? Porque a pessoa constrói sem dinheiro, depois ele tem que ficar dando descontos para tentar vender, e mesmo assim não vende. Agora, o imóvel já é bom. Você comprou, você já comprou 2. Que ele não desvaloriza, só que você comprou mais barato ainda. Você comprou mais barato, então vai te permitir de cara sempre ter lucro. A não ser que você compre, que nem você disse, a não ser que eu compre errado, a não ser que eu não faça as contas certas, a não ser que eu não preste atenção no que eu estou comprando. E aí o problema não é se foi de um leilão, não foi. Não. A questão aqui é que você comprou mais barato. Você já dá uma reformada até para vender, às vezes até mais do que o preço normal, que é aquele imóvel galeria, porque ele estava feio. Então, mesmo que fosse um imóvel mais humilde, porque no Brasil tem imóveis de todos os preços. Quando a gente fala do leilão da Caixa, a gente pode achar imóvel aí que vale 100 mil, e você consegue comprar aí por 30, dando uma entrada de R$2.500. Eu canso de colocar exemplos disso daí. Então, ele é acessível. Mas é um imóvel muito humilde. Poxa vida, mas alguém quer morar nele. Vou pintar. Não tem dinheiro, vou pintar com cal. Vou passar ele todo de branco, que nem lá na Grécia. Mas ele vai ficar muito bonito. E eu vou amar, não amar no sentido de que eu amo o que eu quero para mim. Eu vou amar esse bom negócio. Eu peguei uma coisa que estava ali desvalorizada, valorizei ela, vou passar para frente e vai ter uma família muito feliz que vai morar nele. Então, isso eu sei que você tem, a gente já conversou sobre isso, eu sei que você tem esse sentimento. E é isso que eu acho muito legal nos leilões. E eu sei que você está por esse caminho aí. Até já. Depois eu vou pedir umas fotos aí quando você terminar a tua reforma para a gente postar aqui e mostrar para as pessoas. Perfeito.
Faremos dessa maneira. Eu espero repetir isso muitas vezes e poder compartilhar, e como você falou, né? Poder contribuir para que outras famílias possam ter o seu imóvel, né? Pensar que nós estamos ajudando pessoas a se mudarem. Exato. Não, a gente ajudou. Se for um leilão, no caso, um leilão judicial, a gente ajudou a justiça a resolver um problema. Então, alguém tinha uma quantia para receber de alguém, outra pessoa não pôde pagar, foi penhorado o imóvel, está tudo dentro da lei. E se não houvesse arrematantes, esse processo nunca iria se resolver. Aí a gente ia ficar com uma sociedade cheia de... ia aumentar o número de problemas. Se os bancos não tivessem a oportunidade de retomar um imóvel por falta de pagamento, eles não iriam mais financiar imóveis. Então, ninguém... Pois então, nós somos parte dessa engrenagem, né? Exato. Então, quando você vai lá e compra o imóvel da Caixa, você está ajudando a Caixa a continuar financiando imóveis. Então, você está ajudando tanto a pessoa que compra o seu imóvel, como qualquer outra pessoa que tivesse comprando um imóvel normal. Inclusive, você me ajudou a entender isso, né? Sim. Porque quando a gente fala de ter medo, a gente ouve de tudo, né? As outras pessoas falando. Mas você faz um negócio que você tira o apartamento dos outros, você tira a casa dos outros. Né? Eu não estou tirando a casa dos outros. A própria pessoa se envolveu num problema. E se não fosse o Renato comprar, seria outra pessoa. Isso aí já é fato. Já é exatamente. Exatamente. Você não precisa ter peso na consciência. Isso. Nem deve. Falar nisso, eu recebi uma pergunta aqui do Caio. Vou pedir para colocar na tela aqui a pergunta dele. Vamos colocar aqui, ó. Ele tá falando contigo aqui, Renato. Ele falou o seguinte: normal. Estou pensando em entrar nesse mundo de leilões, mas ainda tenho muito medo. Você pode contribuir com a tua experiência aí sobre o medo aí? Pois é, o que eu quero dizer é nós, né, Caio? Normal, totalmente normal, né? Se você não estivesse com medo, seria razão para ter medo, né? Porque você ter medo quer dizer que você é cuidadoso, que você vai avaliar a oportunidade, que você vai pensar bem. Acho que empolgação é importante para nos motivar, mas a cautela também é muito importante para que a gente consiga fazer escolhas sábias, né? Escolhas conscientes, não ir movido, vi uma oportunidade ali, começa um leilão, como eu vi alguns, o preço começa a subir demais, eu não sei se quem está no leilão está brincando, tá querendo ali, a gente fala que isso era baldear o coreto, né? Está querendo ali confundir o couro, ou se está querendo realmente adquirir o imóvel. E a pessoa se deixou levar pela paixão naquele momento, pelo imóvel, pela emoção de ser o primeiro, e quer ganhar a qualquer custo, né? Quer ganhar, porque quer ganhar. Eu vou ser o primeiro, eu vou mostrar que eu vou. Porque tem alguns lances que a gente não entende. Então, assim, não podemos entrar com esse pensamento jamais. Ele complementou aqui o que você considerou para fechar o seu primeiro imóvel aí? Bem, o que eu considerei... Eu acho que ficou sem o teu microfone aí, Renato. Eu acho que ficou sem o teu microfone aí. Isso. Pronto, Claudinho. O que eu considerei... Pois é, o que eu considerei foi justamente o desconto, que é fundamental para você saber se é viável, e o potencial de venda. Exato. Se é vendável. São dois pontos importantíssimos. Isso daí. A gente coloca muito desse método do treinamento para ajudar as pessoas a isso. Os 3 pilares: saber achar a oportunidade, saber conquistar essa oportunidade e saber vender. A lucratividade, esses 3 pilares fazem um bom leilão, um bom negócio. E é isso que eu quero para você. É isso que eu acho que você está fazendo. Conquistar um imóvel que você vai trabalhar nele, vai conseguir revender e ter esse lucro. Uma outra coisa
E eu quero complementar para você aquela questão do que fazer depois que a gente compra o imóvel. Tem duas habilidades bacanas que você pode considerar. Tem um módulo lá no treinamento muito focado nisso, que é preparar o material de divulgação do imóvel, tá? Para você não ficar dependendo só de corretores. Corretor é importante. Você tem uma equipe boa de corretor, você coloca lá para eles poderem vender. Mas, por exemplo, tirar boas fotos. Claudinho, eu vou interromper aqui rapidamente e vou reconectar, tá bom, Claudinho? Tudo bem, eu continuo explicando aqui para quem estiver Rapidinho. Voltamos aqui, o Renato precisou fazer uma mudança de localização. O pessoal agitado lá em Fortaleza, deve estar indo para a praia agora, curtir um sol, mas ele deixou mais alguns minutinhos com a gente aqui. Renato, obrigado novamente. Alguns podem pensar que eu estou no Tesla, mas não é um Tesla, né? Alguém que está aqui dirigindo para mim. Para você, né? Renato, aproveitando, eu queria saber um pouquinho mais sobre você. Me apresenta aí, se apresente para as pessoas que estão assistindo. Quem é o Renato aí? Bem, eu tive o privilégio, né, de ter um privilégio de ter estabilidade financeira, porque eu sou concursado. Então, eu sou servidor público e a estabilidade financeira, ela nos confere alguma capacidade de planejamento. Só que não adianta você ter estabilidade nenhuma se você não souber se organizar financeiramente, planejar. E como eu tinha algum capital, né, em reserva, eu pude utilizá-lo para esse propósito do leilão. Mas o mais interessante é que, para o primeiro imóvel, eu não utilizei nada. Eu tive meu crédito aprovado na Caixa para financiamento, aproveitei que o Claudinho nos chamou a atenção para o fato de que, no final do ano, a Caixa Econômica estava com uma promoção que ela estava financiando 100% do imóvel. Então, para mim foi viável, porque eu entrei com nada, né? Você precisa, obviamente, depois arcar com as despesas de transferência do imóvel. Aqui na minha região não são muito baratas, mas não é nada que se compare ao preço da aquisição de um imóvel. E para muita gente, quando você tem que dar 30% para financiar o resto, na Caixa, mesmo nos períodos em que não é promocional, você consegue financiar 95%. Então, eu sou servidor público, identifiquei essa oportunidade com a ajuda do Claudino e gosto de imóveis, sinto prazer em trabalhar com imóveis. Adquiri o imóvel que eu moro numa pichincha, porque na época a pessoa que queria se mudar, ela tinha pressa, o imóvel estava todo desarrumado, o imóvel dela estava velho, e ela não conseguia boas propostas. Eu acredito no imóvel por conta disso, mas quando eu vi o imóvel, eu entendi que era uma boa oportunidade e eu consegui pensar depois de reformado, né? Muita gente olha e quer comprar já novo. Eu consegui pensar depois de reformado e por conta disso, adquirir num preço bom. E eu acho que eu sempre tive essa afinidade com essa parte de imóveis, em adquirir imóveis a preços descontados e a conseguir... me identifiquei, né? Vamos dizer assim. Eu sempre me identifiquei com esse mercado e o leilão só veio a calhar, porque ele confirmou algo que eu já sentia. Caiu como uma luva, então. Você já tinha oportunidade de bons negócios, foi conhecer os leilões, né? Estudar. Exatamente. E você viu que exatamente. Né? Não é uma coisa fazer uma faculdade de 5 anos para aprender sobre leilões. Você aprendeu muito rápido e já aplicou muito rápido também. Isso é bem interessante. Exatamente. Eu acho curioso que corretores de imóveis eles não adentrem tanto nessa seara, porque eu acredito que eles tenham conhecimento do leilão e da questão da desocupação. Mas eu acho que, novamente, entra naquele mito, né, da desocupação. Eu acho que o medo, mesmo os profissionais do mercado imobiliário, eles sentem medo, receio, não querem se indispor. E eu não tive esse problema, não tenho, né? Até comentei com a minha esposa que se eu tivesse que fazer uma desocupação todos os dias, eu faria. Eu já fiz tantas, você acaba se acostumando. É o que eu falei. Se você deixar a empatia, em primeiro lugar, você compreender que a outra pessoa também está assustada, está com medo, está chateada, e explicar para ela que é uma coisa da vida, que às vezes a gente está em cima,
às vezes a gente está por baixo e às vezes tem momentos que a gente tem que recomeçar e que não tem nada a ver com a gente rematante, né? Você estava me falando que você tinha uma pergunta para mim também. Você tem uma pergunta? Pode fazer, vamos lá, vamos conversar. Claudino, você com a experiência que tem, quais critérios você mais leva em consideração na hora de adquirir um imóvel em leilão? Boa. Eu muitas vezes estou procurando imóvel para mim, muitas vezes também posso estar procurando imóvel para o cliente, e muitas vezes eu estou ajudando o aluno a tomar essa decisão se é um bom negócio ou não. O que eu faço veja, cada lugar que a pessoa esteja, se ela está na capital, se ela está no interior, pode influenciar isso daí, essa tomada de decisão. Mas, em primeiro lugar, eu procuro fazer o seguinte: eu tenho uma planilha onde eu vou todo começo de mês, eu sento e vou olhar todo o site de leiloeiro. Aqui em São Paulo eu sigo uns 50, 60 leiloeiros, mais ou menos. É o único momento que realmente dá muito trabalho, buscar essa questão das oportunidades, buscar as oportunidades. Mas não é carregar pedra, né? É no meu computador, deitado às vezes na minha cama, ou se eu estivesse em Fortaleza, eu estou deitado numa rede perto da praia, né? No meu computador, olhando o site de leiloeiros. E aí eu vou ficar de olho o quê? Primeiro, claro que vai tentar me chamar a atenção o desconto. O desconto sempre leva o meu olho para prestar atenção naquele imóvel. Só que primeiro eu saio, então, já selecionando e colocando numa planilha vários imóveis que só olhando de longe talvez me pareça interessante. Então eu já limpo aqueles que não possuem um bom desconto, né? Porque a gente está aqui para ganhar dinheiro. Então, para quem quer morar, qualquer desconto vale a pena, mas você já sabe disso. Depois, então, que eu fiz uma lista ali com 20, 25 imóveis que eu bati o olho e achei interessante, aí eu começo a fazer uma análise mais séria. Aí eu vou pegar um por um, vou olhar o tipo de imóvel. O tipo de imóvel eu acho fundamental. Eu gravei um vídeo lá no nosso canal no YouTube que fala nisso. Por exemplo, salas comerciais, que era muito interessante no passado, hoje não são mais interessantes. Eu já não entro. Terrenos podem ser bons negócios para quem entender de terreno, porque é difícil avaliar o valor de um terreno. Então, tem que saber da localização dele, como é que vai ser a venda, se eu já teria alguém interessado para comprar aquilo ali, ou se eu quero construir naquele terreno. Pode ser interessante. Depois vem casas. Tem cidades em que casas são muito valorizadas. Acho que você comprou casas, né? 2 casas aí, né? Casas são muito valorizadas. Um apartamento e uma casa. Isso. Tem locais, aqui em São Paulo, por exemplo, por causa da segurança, as pessoas gostam muito mais de apartamentos. Então, se torna muito mais fácil eu vender um apartamento do que vender uma casa. Então, eu costumo investir mais. É uma decisão particular, mas vai desse sentimento. Eu dou mais atenção ao apartamento do que uma casa. Se bem que eu já fiz grandes negócios com casas. E aqui em São Paulo, casas são muito mais caras do que apartamentos, por incrível que pareça. Tem cidade que o prédio bonitão é muito mais caro e uma casa é acessível. Aqui em São Paulo, ao contrário. Uma casa, por ter espaço, por ter quintal, geralmente é mais cara do que um apartamento. Então, procuro investir em apartamentos. E agora tem uma nova modalidade aqui que está chamando a atenção, que são os pequenos apartamentos. Imagina um apartamento, Renato, de 30 metros. Eu já fiz bons negócios com um desses. Agora Imagino bem, eu tinha um desses. Agora tem apartamentos aqui em São Paulo de 20 metros. Você imagina morar em 20 metros. Tem que ser muito bem planejado. Mas está vendendo muito. Está vendendo muito. Então, se eu bater o olho e tiver um desses pequenos indo a leilão, eu já acho que é um bom negócio. Eu vou tentar participar. E aí, então, eu coloco nessa planilha, já tiro, então, aqueles que talvez já não se encaixem, eu vou olhar de perto. E aqueles que eu considerarem bons, eu vou tentar participar. Talvez dê para comprar um no mês, talvez dê para comprar 2, talvez eu vá usar dinheiro dos investidores, não sei, né? Vai depender de cada situação. Mas a escolha tem que ser algo que seja viável da gente comprar,
Quer dizer, eu tenho que ter capital para isso, né? Ou utilizar o financiamento, como você usou, que é uma excelente estratégia, usar a alavancagem do financiamento, comprar com dinheiro que nem é seu, do banco, né? Você, ou talvez até de clientes. Você pode ter investidores que queiram, a partir de agora, você tem um conhecimento muito importante que quase ninguém tem. Pelo menos aqueles que não fizeram o nosso treinamento. Você agora, você sabe comprar imóveis para você em leilão, mas você também sabe comprar imóveis para qualquer um que queira. Então, as pessoas podem te contratar, pagar o teu uma porcentagem. Eu cobro, por exemplo, 10% em cima do valor do lance. É um bom dinheiro. Para você o quê? Ensiná-las ou participar do leilões para ela. Porque até fica um negócio que eu acho muito interessante. Com o meu cliente, fica claro para ele que ele não tem que dar o dinheiro dele para mim. Tudo vai ser feito no nome dele. É ele que está comprando. Ele que vai pagar o leiloeiro, ele que vai pagar o juiz, ele que vai pagar o banco. Eu só estou dando assessoria, só estou ensinando. Tá? Então, veja, não precisa nem ficar trocando dinheiro, porque hoje em dia tem essa preocupação de golpes, né? Tem essa preocupação de me dá teu dinheiro que eu vou aplicar em bitcoins. Desculpa, perdi tudo aí. Algumas semanas atrás, aí, um jogador de futebol perdeu milhões nisso. E quando a gente fala de imóvel, o imóvel está no teu nome. Ou o dinheiro está no teu banco, que é seu, ou você transferiu para o banco ou para o juiz para comprar um imóvel, e aí você tem um imóvel no teu nome, ou eles vão te devolver o dinheiro. Isso é lei, não é se alguém é bonzinho ou não. Então, quando eu escolho meus imóveis, ele tem que ser um bom negócio, tem que ser um bom leilão. Vou conseguir comprar, vou ter uma margem de lucro líquida. Por isso que eu tenho essa planilha, e todo mundo pode baixar de graça lá no nosso site, www.leilão.com.br, que você vai fazer uma análise mais correta, se você vai ganhar, quanto você vai ganhar no final, líquido. Então, eu não entro se tiver menos do que 30% de retorno no ano. E aí vai de cada um também. Às vezes 25% compensa, se ele vai vender rápido. E aí vem o terceiro ponto, que para mim é fundamental. É um bom bairro, eu vou vender fácil, eu vou vender rápido, e aí eu fecho o negócio. Eu fecho na minha cabeça que eu quero participar naquele leilão. Então, veja a importância de ser a venda, como entra já no momento de escolher a venda. Por exemplo, quando você foi lá visitar o imóvel, eu acho que eu te falei isso, eu sempre recomendo, dá uma olhada na rua, vê quantos imóveis estão à venda. Se a rua inteira estiver vendendo casa, não vai ser um bom negócio, vai demorar muito você vender. Entendeu? Se na rua não, está tranquilo, está tudo em ordem, tem um imóvel só à venda na minha rua, eu me sinto mais tranquilo. E aí costuma dar certo. Não sei se será essa a resposta que você está. Não, sim, sem dúvida. Tudo que você falou aí foi relevante. E algumas coisas eu já tinha percebido pelos seus comentários anteriores, né, em outras conversas que a gente tinha tido. E algumas foram interessantes de ouvir, como esse detalhe de uma rua com muito imóvel à venda. Eu levo isso em consideração quando eu vejo uma cidade, porque tem cidades que tem muitos imóveis à venda. Tem uma cidade aqui do interior do Ceará que estão vendendo a cidade inteira em leilão. Eu nem ouso comprar, porque a cidade inteira está em leilão. Não sei o que aconteceu com essa cidade, mas tem lá mais de 170 imóveis, parece, em leilão, em uma cidade pequena de interior. Então, alguma coisa diferente está acontecendo ali. Eu não fui pesquisar, não me interessei do que era, mas não me interessei por adquirir nenhum nessa cidade, por ser longe e também por esse critério. Imóveis muito baratos, mas que depois você adquire e como é que você repassa? Aí não importa o desconto, não. Pode dar 90% de desconto. Se eu não vou vender o imóvel, não adianta. A sociedade, a cidade, uma cidade ela é viva. Então, no sentido que ela muda. Aqui em São Paulo, existem bairros que eram milionários, muito valorizados, por exemplo, o bairro do Morumbi, quem é daqui sabe do que eu estou falando, que hoje, por falta de uma questão de segurança pública, ninguém está querendo morar lá. Você vai lá, está cheio de mansões à venda, apartamentos milionários à venda. Então, não é um bairro, por melhor que apareça um desconto lá, que vai ser interessante para mim.
E tem bairros que são aqui, no passado, muito populares, que hoje estão se desenvolvendo muito com grandes edifícios, grandes centros comerciais, que se tornaram muitíssimos interessantes. Então, também, novamente, para quem mora em São Paulo, pessoal que fala hoje do Brás, pessoal que fala hoje do Carrão, eu considero hoje excelentes bairros com excelentes oportunidades. E ainda são bairros classe média B, que estão em crescimento, que estão se desenvolvendo e que vale a pena. Muito mais do que um bairro antigamente muito luxuoso que ainda tinha nome. Ah, vou para os Jardins, eu vou para o Morumbi. Não sei, deve ser mais difícil. Um imóvel popular tem muito mais famílias interessadas em comprar. Então, essa dica também, repito para você, a gente já conversou sobre isso. Não é só o desconto. O desconto é muito bom, vai me atrair, vou olhar. Não é só eu conseguir comprar. É a primeira dificuldade que a gente tem, a gente aprende, então a gente vai lá e faz esse negócio acontecer, faz o leilão acontecer. Mas tem essa questão, eu tenho que pensar na venda. Então, o bairro, a rua, né? Cada detalhezinho ali vai ser importante. Que nem você viu, uma cidade aí cheia de imóveis, mas que a cidade vai estar à venda. Pode acontecer. Pode acontecer. É o que está acontecendo assim, aqui. Muito você que mora no imóvel na praia, perto da praia, vai valorizar mais. O imóvel perto da praia aí deve valorizar bastante, hein? Acho que eu vou procurar um para mim aí. Demais, mas se for pensar em comprar para alugar, aí tem que pensar duas vezes, porque tem muita oferta. Então, olha que detalhe interessante. Olha que detalhe interessante. Alguém que pode pensar, vou comprar um imóvel pensando em colocar em Airbnb. Dá certo, porque Fortaleza tem muita demanda, mas também a oferta em Fortaleza é muito grande. Então, assim, se realmente, na hora de investir um imóvel, não procurar conhecer as peculiaridades do local, às vezes você acha que está fazendo um investimento com alto retorno e às vezes o retorno pode não ser tão grande. Né? Isso trazer alguma frustração. E mais que frustração, eu diria que afastar a pessoa do ramo porque ela se decepciona com o investimento que ela fez errado. Mas não é o leilão que é errado, né? Não é o mercado que é ruim. Compra, né? Foi a opção, a escolha, né? O critério de análise que não foi o mais preciso. Então, realmente, não dá para, como eu já te falei antes, não dá para se empolgar. O Caio aí fez a pergunta sobre uma dica, né, que eu pudesse dar para quem fosse começar. Eu diria que é exatamente essa: é você vencer o medo, mas não deixar que a empolgação, que a vontade de adquirir o seu imóvel supere a sua racionalidade. Então, tem que colocar realmente friamente os números na planilha, avaliar o potencial de venda do imóvel com base em outros imóveis à venda na região, ou no mesmo condomínio, no mesmo bairro, na mesma rua, se for possível. Considerar a metragem, porque às vezes você pode ter um imóvel de 50 metros quadrados por um valor, encontra outro de 200 metros, que é 4 vezes o valor, então você precisa levar isso em consideração. Qual o preço por metro quadrado? E aí você avalia se aquele que está vendo por metro quadrado, ele foi reformado, o seu, você vai reformar para deixar ele em situação semelhante? Então, são detalhes que, antes de adquirir, mesmo que a gente tenha só uma foto ou só um vislumbre do bairro, a gente tem que considerar, e se eu pegar esse imóvel carente de reforma, eu vou precisar gastar algum valor em cima dele. Depois, se eu gastar esse valor em cima dele para deixar ele minimamente vendável, vai valer a pena pelo preço de mercado? Tudo isso tem que ser pensado bem antes de comprar, não é? Isso é importante. Há uma diferença quando você compra um apartamento de 40, 50 metros para um apartamento de 120, um apartamento de 200. A reforma de um de 200, você tem que pensar nisso. Né? O tapa que você vai dar ali. Outra, na região que você está investindo, ela é mais de família para apartamentos de 50 metros? Ou se for tentar vender um de 200 caro num bairro que não comporta aquele tipo de família, vai ser dificuldade. Uma dica que eu sempre procuro transmitir também para as pessoas é: torne alguns corretores seu amigo. Até aquele corretor que vai começar a trabalhar com você, que vai vender os seus primeiros imóveis, converse sempre com ele sobre os bairros da sua cidade,
sobre as tendências daquele bairro, né? Sobre você passa, de repente, num bairro que você não conhece muito e descobre uma avenida ali que está cheia de atrações abrindo, barzinhos, o pessoal à noite está começando a bombar ali aquela região. Ou seja, opa, peraí, essa região aí vai se tornar bacana, hein? Então, é conhecimento. Tudo é conhecimento. Você começou do zero, hoje você já sabe bastante, e cada vez mais aí você vai adquirir esse conhecimento sobre esse bairro, sobre essa rua, sobre esse tipo de imóvel, né? Mas sempre, como você disse, sempre com o pé no chão. Sempre, como se diz, criando uma base de dados. Uma coisa que você pode fazer muito também, Renato, o pessoal de casa, é passar a estudar leilões que você não vai participar, mas você acha interessante olhar. Né? Então, por exemplo, às vezes, muitas vezes, eu estou participando do leilão e eu perco. Meu lance máximo é 220 mil, já chegou a 270 mil, eu já parei há muito tempo naquele leilão. Mas eu deixo anotado aquele leilão, eu vejo até onde ele vai. Fechou em 290 mil. Falo, nossa senhora, eu tinha calculado 230 ali para valer a pena, né? Ficar 30% de retorno. Mas eu guardo essa informação e depois eu vou ver, porque certamente vai à venda aquele imóvel. Eu vou ver quanto que a pessoa vendeu. Eu vou lá ver quanto que a pessoa pagou. Vou lá perguntar para o porteiro do prédio quanto que a pessoa pagou naquele apartamento. Eu quero saber se eu estou errado, né? Se eu errei, né? E se eu errei, eu corrijo os meus números e vou me mantendo atualizado. Isso é interessante. Tem que estar um pouquinho apaixonado por imóveis, apaixonado por ganhar dinheiro com um bom negócio. Né? Eu sempre digo, leilão dá trabalho, então. Mas qual maneira de ganhar dinheiro honesta e segura sem o mínimo de trabalho? Como eu falei, é um trabalho de você estar ali no seu computador, sentado, deitado, no seu escritório, em casa, no final de semana, à noite, quando você tiver um tempo livre. Que nem o seu exemplo. Infelizmente, você tem a sua atividade principal e começou a investir em leilões. Exatamente. Infelizmente, o brasileiro parece egípcio. Não pode ver uma pirâmide que ele quer entrar. Então, o investimento em imóveis, ele, olha o nível de segurança comparado com esse, não tem para onde correr, né? Então, assim, quer algo seguro e que não dê trabalho, aí é muita moleza, né? O pessoal até faz brincadeira, tem que sentar numa gelatina, no pudim, né? Tem que dar trabalho mesmo, graças a Deus que dá trabalho, porque como é bom a gente saber que está ganhando, porque a gente está tendo trabalho, porque está trabalhando. Não é um dinheiro ganho sem esforço. Tem esforço, a gente tem que planejar, tem que pesquisar, tem que fazer cálculos, e se for reformar depois, aí é que dá trabalho. É ligação de pedreiro, é o depósito que entregou material que era para entregar, entregou material errado, é o vizinho que está reclamando, é o síndico que disse que não pode fazer barulho, tudo dá trabalho. Então, se não tiver realmente uma afinidade e você não entrar com esse espírito, realmente você pode adquirir para você morar e vai ficar nisso. Mas para quem quer trabalhar investindo, tem que ter essa afinidade, tem que saber que realmente eu só não vendi ainda, mas eu tenho consciência de que, pelo que eu tenho pesquisado, quando eu tiver vendido, vamos ter que fazer outra live para eu dizer, gente, eu vendi, concluí o processo inteiro, né? Concluí todo o ciclo, desde o início da aquisição até a finalização da venda, para eu dizer, olha, deu trabalho, mas dá retorno. Então, é algo que realmente dá retorno, não é um investimento em que você está com risco altíssimo para ter um ganho altíssimo. Não, o ganho é alto, com risco baixo, mas que, em compensação, traz o trabalho, o esforço, a dedicação. Não é colocar o dinheiro na mão de alguém. Como tudo na vida, quando é a primeira vez, a gente fica com aquele grau de apreensão, medo, mas é sempre a primeira vez, que nem você disse, quando você foi fazer a sua primeira desocupação. Mas com o resto também se torna fácil. Sabe por quê? A equipe, você vai acabar formando uma equipe da sua confiança para fazer as reformas. Então, eu já tenho a minha equipe em São Paulo. Qualquer imóvel meu ou do meu cliente que eu recomendo,
eu já tenho equipe que eu sei que vai fazer um bom trabalho por um custo decente, que eu não vou ter que ficar lidando com detalhezinhos, porque eles já sabem trabalhar comigo. Quando você começar a vender os seus imóveis, muito provavelmente você vai eleger os seus corretores preferidos de confiança, que você já vai deixar na mão deles, eles vão vender. Entendeu? Você não vai ficar tendo esse grau de trabalho quando é o primeiro, quando é o segundo. Depois acaba virando uma indústria para você. Só que é você com várias equipes cuidando de cada área para resolver qualquer tipo de problema. E você já não esquenta. Na primeira vez que alguém liga, olha, eu tinha que entregar o material, não tinha a chave lá, você tem que sair e tal, resolver. Não, depois você já tem, liga para o meu empreiteiro, fala com ele aqui que ele vai resolver. E ele já sabe resolver. Tá? Então, fica tranquilo, porque só melhora. Essa parte boa que eu gosto do leilão, só melhora. Que bom. Só melhora. Que bom. Renato, eu quero muito, muito te agradecer pelo teu tempo. Eu vi a correria que você estava aí hoje aí, e você cedeu esse tempo para a gente. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ficar no ar e vai ajudar muita gente a tomar decisões importantes, né, e a perder muito desse medo de participar dos leilões. Eu tenho certeza que os seus negócios aí vão ser de muito sucesso, até porque a gente está junto, sempre conversando. Quem não sabe aí, quem faz o nosso treinamento tem um grupo fechado, e mais que um grupo fechado, acaba conversando direto comigo, e eu sempre que posso, né, eu quero que todo mundo faça um bom negócio. Todo mundo. Todo mundo. Então, Renato, eu te agradeço muito mesmo. Eu aproveito para reforçar aqui o que eu já lhe disse em outras ocasiões, né? Estou dizendo aqui nessa live. Eu não sou garoto propaganda do Claudino, né? Eu adquiri o curso dele, fiz o curso, assisti às aulas, mas, assim, mais do que as aulas, é o suporte que o Claudino presta quando você quer adquirir, quando você precisa desocupar, em todo esse processo. Ele é atencioso, presta esse suporte o tempo inteiro, não responde, se não responde logo, mas vem a resposta o mais rápido possível, porque ele tem essa atenção com a equipe, com os alunos dele, né? Então, eu só tenho a agradecer, porque bem mais valioso do que o curso dele foi essa consultoria, né, que você está prestando. Muito obrigado, Claudino, porque realmente você, todo esse processo tem me ajudado, tem respondido minhas dúvidas, tem me dado orientações, conselhos sobre os próximos passos. Quando eu errei, você me disse para fazer diferente, eu fiz diferente, e fui descobrindo o meu método de fazer. Você tem o seu, mas os princípios que você adota, os princípios que você tem trazido para trabalhar com leilão de imóveis, com certeza eles são totalmente aplicáveis. E eu quero dizer também, para quem está assistindo, para quem vier assistir, olha, às vezes a gente, ouvindo os outros falar, parece ser algo muito distante. Mas é preciso que a gente tome uma postura, tenha coragem, né? Eu já havia compartilhado com o Claudino que eu já tive experiências ruins em investimentos anteriores. Não entrei em uma pirâmide, mas errei em investimentos. E eu posso dizer que esse investimento realmente é algo que oferece segurança, é tudo feito com base na legislação. Comece pela Caixa, como eu. A Caixa faz tudo bonitinho, tem que seguir todo o processo que é auditado pelo TCU. Então, você vai ter a segurança de comprar de alguém que é um excelente vendedor, que tem expertise, que já está no mercado há muitos anos. Muito dificilmente você vai ter alguma frustração em adquirir um imóvel da Caixa. Aí vai passar para a segunda etapa, que é a desocupação, que não há necessidade de terrorismo, de medo, de angústia. Paciência, essa é a palavra. Né? Eu sou pessoa normal. Para funcionar, tudo tem método. Tá? Tudo tem método. E assim como eu consegui, qualquer pessoa consegue, porque eu sou uma pessoa comum, não tenho nenhum talento especial para isso. O meu único talento especial foi ter identificado a oportunidade e ter acreditado que dava certo. E dá certo mesmo. Muitas coisas a gente escuta falar que dão certo, mas essa realmente dá certo. Que bom, que bom. Renato, muito grato. Obrigado pela sua confiança. Meu desejo sempre foi esse, começar como aluno e depois ter um amigo. Até porque depois eu quero ir para Fortaleza e já sei onde eu vou ficar. Pois Renato, venha que a gente vai prestar também com apoio aqui, viu, Fortaleza? Se quiser visitar os imóveis, pode visitar, para ver se vai dar lança ou não. Vamos junto, sim.
Muito grato e obrigado a todos vocês que assistiram a nossa live. Sigam o Bom Leilão. Vou deixar o link aqui embaixo de tudo que a gente veio conversando aí. Eu tenho certeza que vocês vão aprender muita coisa legal e poder alavancar a vida aí com os leilões de imóveis. Um abração. Renato, muito grato, viu? Um abraço. Muito obrigado também.